Pessoal, a gente já aprendeu a fazer as contas do MRU e do MRV. Agora a gente vai ver como é que a gente faz quando a gente tem gráficos. Na aula de hoje a gente vai focar nos gráficos do MRU. Então olha só, acompanha com o desenho aqui. Você tem uma pista. Finge que ela está reta. Você tem aqui as posições. A posição 0, 1, 2 e 3. Imagina que a C saiu da posição 0. Então aqui é a sua posição original. C saiu, começou a andar para cá com uma certa velocidade constante. Então vamos notar isso. A velocidade ela é constante. Aí você chegou aqui, ó, na posição 3 metros, que é a sua posição final. Então isso daqui foi o nosso deslocamento. Vamos traçar isso em um gráfico. Sempre que a gente for construir um gráfico, a gente vai ter um gráfico que vai me dar a posição em função do tempo. A gente vai ter um gráfico que me dá a velocidade em função do tempo. E um gráfico que me dá a aceleração em função do tempo. Esses três gráficos a gente vai estudar na aula de hoje. O primeiro deles é a posição em função do tempo. Você vai vir aqui, vai fazer um gráfico assim. Eixo Y. Eixo X. Certo? No eixo Y, a gente vai botar a nossa posição, no SI, em metros. No eixo X, a gente vai colocar o nosso tempo em segundos. Então, aqui vai ter quando o relógio marca 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Nossa posição, aqui vai marcar 1 metro, 2 metros, 3 metros. Tá bom? Vamos lá. Vamos supor que quando eu estava na posição 0, o meu tempo era 0 segundos. E aqui no finalzinho o meu tempo era 3 segundos. Então a cada 1 segundo eu estou me locomovendo 1 metro. Olha aqui no eixo X desse gráfico. Quando o tempo vale 0 segundos, a minha posição é 0 metros. Então tem um ponto aqui que eu vou deixar marcado. Quando o meu tempo é 1, olha só. Eu estou em cima de onde? Da posição 1 metro. Opa, vamos marcar isso aqui no nosso gráfico. Quando eu estava no instante 2 segundos, a minha posição na régua era o 2 metros. Quando marcava 3 segundos, eu estava em cima da posição 3 metros. Opa, o que a gente vai fazer com esses pontos? A gente vai ligar para construir a curva do nosso gráfico. Essa é a nossa curva. Gente, curva é um nome genérico para a função que a gente tem no gráfico, tá bom? Para esse caso, a nossa curva é uma reta. Mas poderia ter dado uma parábola, uma hipérbole, qualquer coisa, tá bom? A gente tem informações muito preciosas nesse gráfico. A primeira delas é o seguinte. Aqui é a minha posição final. Aqui é a minha posição inicial. Então, se eu pegar essa posição final e subtrair da inicial, eu vou ter o meu deslocamento total, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar essas posições porque elas só servem para esse exemplo. E no lugar disso, eu vou escrever que aqui é meu S inicial e aqui meu S final. Então, o tamanho disso aqui seria o nosso ΔS, tá bom? Mesma coisa aqui para baixo. Aqui é o meu tempo inicial. Aqui é o meu tempo final. Então, a gente vai apagar esses tempos daqui. E o tamanho desse eixo daí vai dar para a gente a variação do nosso tempo, quanto que o tempo durou. Então, aqui embaixo você tem o ΔT. A gente vai calcular a inclinação dessa reta. Por ser um triângulo retângulo, eu vou tirar a tangente aqui, ó. Tangente do ângulo. O que era tangente? Era cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é esse daqui, ó. Tá vendo a bolinha acompanhando aqui? O tamanho disso aqui é ΔS. Então, ó, ΔS dividido pelo adjacente, que é esse daqui de baixo, ΔT. Gente, o que era ΔS sobre ΔT? Não era velocidade? Sim. Então, a nossa tangente do ângulo vai ser numericamente igual à nossa velocidade. Então, você consegue calcular a velocidade só fazendo a tangente desse ângulo daí. Eu botei numericamente igual porque os dois lados vão ter o mesmo número, mas as unidades são diferentes, tá bom? Sempre que você tiver um gráfico posição por tempo, a tangente vai te dar velocidade. Gente, só complementando o passado.
Qual era a equação da MRU que me dava a posição em função do tempo? Não era o sorvete? S igual a S0 mais VT. Legal. Vamos reescrever isso de uma forma um pouquinho diferente. S é igual a VT mais S0. Se você lembrar das suas aulas de matemática, isso aqui é uma função de primeiro grau, ou um polinômio de grau 1. Isso aqui é como se fosse y igual a ax mais b. Beleza? Como que é o gráfico disso aqui? É uma reta. Aqui você tem um eixo x e y e você tem uma reta aqui, certo? Essa aqui é a reta y. Lembrando que esse a é o coeficiente angular. Vai te falar o quão inclinado é essa régua. Essa reta seria o ângulo. E tá vendo que essa reta, vai tocar o eixo y em algum ponto? Por exemplo, 5 ou menos 3. Esse ponto vai ser o b, que é o nosso coeficiente linear. Se você se lembrar também das suas aulas de matemática, caso o a seja positivo, a nossa reta vai estar com esse sentido. Se o a for positivo. Se o a for negativo, a reta vai estar descendo, certo? Então, nesse caso, quem é o nosso a na física? É a velocidade, certo? Então, se a nossa velocidade é positiva, o gráfico da reta vai estar sempre subindo. Se a nossa velocidade for negativa, ele vai estar sempre descendo. Caso ele esteja descendo e você querer calcular a tangente, você vai pegar a tangente desse ângulo daqui, tá bom? Pessoal, agora a gente vai calcular o gráfico da velocidade em função do tempo. Lembra que uma das características do movimento MRUV é que a nossa velocidade era constante com o passar do tempo? O que quer dizer constante? Quer dizer que não muda. Se você tem uma velocidade de 10 metros por segundo, você vai continuar com aquela velocidade de 10 metros por segundo com o passar do tempo. Então vamos montar o gráfico aqui. No eixo Y, eu vou ter a nossa velocidade em metros por segundo. Aqui no eixo X, eu vou ter o tempo em segundos. Então vamos supor que eu tinha uma velocidade aqui de 10 metros por segundo. Quando o nosso relógio marcava 0 segundos, nossa velocidade era 10. 1 segundo depois, ela continua sendo 10. 10 segundos depois, continua sendo 10. Então, se a gente ligar esses pontos, a gente vai ter a curva do nosso gráfico. Que basicamente vai ser uma reta, que não está muito reta, mas finge que está. Beleza? Essa é a nossa curva do nosso gráfico. Agora vamos interpretar. Vamos fingir que nesse ponto daqui o movimento acabou e o carro parou de andar. Vamos supor que ele levou 10 segundos. Tá? Você concorda que esse tamanhozinho aqui vai me dar a minha velocidade? E esse tamanho de baixo vai me dar o meu ΔT, que é o tempo total? Legal. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Dá para calcular a inclinação dessa reta? Não, porque ela está na horizontal. Então não tem como calcular a inclinação. Se não tem como calcular a inclinação, quer dizer que não tem variação. Está constante. Legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área dessa figura aqui. Como calcular essa área? É base vezes altura. Eu vou botar altura vezes base, mas tanto faz. Gente, você percebe que a altura é justamente isso daqui, que é a nossa velocidade? Então, no lugar de h, eu vou botar v, certo? No lugar da base, a gente acabou de ver que é do nosso ΔT. Então, eu vou colocar ΔT. Ou seja, a nossa área vai ser igual a velocidade, eu vou colocar só t, tá? Multiplicada por tempo. Puxa na sua cabeça a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Pega o S, passa para cá com o sinal trocado. Então, ele está aqui. Lembra que final menos inicial é delta, né? Então, ΔS é igual a VT. Beleza? Olha para essa equação daqui. Tá vendo que apareceu VT aqui? Opa, também apareceu VT aqui. Então, quer dizer que onde aparece VT, a gente pode trocar por ΔS. Então, aqui, eu vou colocar ΔS no lugar de VT. Então, a gente descobriu que nesse gráfico, a área é numericamente igual ao deslocamento que o corpo teve. Tá bom? Lembrando que isso só vale para o gráfico velocidade em função do tempo, para o MRU. A nossa velocidade pode ser positiva ou negativa. Sempre que a velocidade for positiva,
nosso gráfico a curva vai estar em cima do eixo x, tá? Quando a nossa velocidade for negativa, ele vai estar para baixo. Aí você calcula a área do mesmo jeito. Tudo bem? Vamos para o último gráfico. Gente, a gente tem aqui no nosso gráfico aceleração em função do tempo. Vamos lá. Qual que era a fórmula do MRU que me dava a aceleração em função do tempo? Nenhuma, né? Por quê? Porque a aceleração é o quanto que a velocidade muda. Se a velocidade não muda, quer dizer que ΔV é igual a zero. Ou seja, a aceleração é sempre zero. Então quer dizer que quando o nosso tempo for 1 segundo, a nossa aceleração é zero. Quando o tempo for 2 segundos, a aceleração é zero. Ou seja, a aceleração vai ser zero para sempre. Então seria uma reta aqui no eixo zero, no eixo x. Ou seja, não existe gráfico de aceleração para o MRU. Então basicamente é isso que você tem que saber dos gráficos do MRU. Agora vamos praticar um pouquinho os gráficos do MRUV no próximo vídeo.